falou de mim, então acho que eu não vou ficar muito bom, mas eu sou Lia Dalber, sou psicóloga clínica, estou em formação psicanalítica, então tenho estudado psicologia há bastante tempo. Então espero que eu possa contribuir com um pouquinho de pensamento para vocês. Talvez não deve ter uma novidade, mas quero abordar um pouquinho o que o aluno já começou a falar, né? Então, a gente já viu esses temas, né? Amor, relacionamento, aceitação, felicidade, foram temas anteriores, né? E são pilares no relacionamento. E para mim, não é sem essa condição da confiança, esses outros não conseguem se dar bem. Se dar de uma forma forte, não é? Consistente, que possa nos dar suporte no relacionamento. Então, nós vamos falar hoje da confiança e eu vou abordar a confiança a partir de um autor, de um psicanalista inglês que chama Winnicott, que trabalhou muito com as crianças. Ele falou de desenvolvimento infantil de uma forma muito especial. Eu adoro pensar com ele, porque ele fala de cuidado. Ele fala de algo lá do início da vida, no sentido de cuidar do outro. Ele foi pediatra primeiro, ele atendia muitas crianças, estava na época da guerra, né? Então viveu esse período e atendia as crianças na clínica dele. E aí, com a formação de psicanálise, ele começou a entender como é que as crianças se constituíam na relação com a sua mãe, com seu pai, com a sua família. Então, ele tem tanto a questão do indivíduo quanto do ambiente. É isso que é importante a gente pensar, que é uma pessoa com a sua casa, a sua família. Então, a confiança coloquei ele como um alicerce invisível. A confiança tem que estar lá, né? Ela muitas vezes não é vista, não é dada, é como algo que a gente pode pegar, que a gente pode reconhecer, só reconhecer, né, nos atos e nas ações da gente. Eu estou na tua frente, né? Então, imagine a confiança não como algo que simplesmente nasce com a gente. Isso não vem com a gente, né? Isso a gente tem uma condição, uma predisposição, uma disposição para construir dentro da gente, né? Acho que o Nog falou, né? É uma construção. E essa construção se dá no contato com outras pessoas, com outros humanos. A gente não consegue viver sem outra pessoa. A gente não se constitui como pessoa, né, se não tiver um outro que nos ensine a ser, né, uma pessoa. Então, esse alicerce, né, bem básico, né, muito básico, ele se sustenta no tempo. Ele vai se criando ao longo da nossa construção psíquica e ao longo da nossa vida inteira. Então, faz com que no dia a dia, né, nos permita baixar a guarda, nos permita ser mais vulnerável, né? E mesmo que a gente seja imperfeito, a gente possa se sentir seguro e amado quando a gente confia naquele nosso companheiro, confia na gente mesmo e no nosso ambiente ao redor. Então, para Winnicott, a capacidade humana de confiar reside na delicada e vital relação entre a mãe ou o cuidador do bebê. Hoje ele vai usar a mãe, mas a mãe a gente lê como pai, né? Como casal parental, como aquele que cuida da criança, que pode não ser pai e mãe, pode ser vó, né? Hoje em dia a gente tem famílias de várias constituições, né? Então, quem cuida do bebê e está próximo dele, o mais próximo possível,
a gente vai chamar aqui de mãe, porque é uma função. Tá? Então, a gente tem uma função paterna, função materna e paterna. E é nesse ambiente inicial que a semente da confiança é plantada e nutrida, moldando, né, a nossa psique, que reverbera em todas as áreas da gente, pelo resto da nossa vida. Que a gente constrói lá no início da vida, que a gente vai solidificando e construindo, vai persistir até a nossa velhice. Tá? E a confiança vai estar lá, tem um doutor, que é o Eric Erickson, que fala desse tempo da confiança que se constrói desde o nascimento, esse primeiro muitos anos do bebê, que vai estar refletindo lá na nossa velhice, tá? Como uma condição de fé que eu vou colocar mais adiante. A gente precisa confiar que a nossa vida no futuro e perto da morte também pode ser vivida como uma vida produtiva. Então, eu gosto muito do Erickson porque ele faz uma evolução desde o nascimento até o envelhecimento, nesse sentido, né, do claro do cuidado. Então, eu coloquei um pouquinho aqui da teoria. Ele fala, né, pela forma como ele se refere, ele chama de mãe suficientemente boa. Essa é a função materna. Vocês não devem ter ouvido isso. Isso é mais popular, assim. Mas o que quer dizer isso? É que a mãe suficientemente boa é aquela que se adapta às necessidades do bebê, né? De uma forma muito, muito grande no início e depois vai, né, se adaptando às idades. Né? A gente é uma mãe para o bebezinho, a gente é outra mãe para a criança que já caminha, a gente é uma mãe para o jovenzinho ou para a criança maior, a gente é uma mãe para o adolescente, a gente é uma mãe para o filho adulto e assim vai. A gente sempre tem uma função materna, mas não é a mesma. Né? Então a gente vai oferecer várias possibilidades de função materna mesmo, né? De acordo com aquilo que é necessário. Né? Um filho adulto não precisa mais de mamadeira, não precisa mais, né, de trocar fralda, mas precisa da gente como mãe de uma forma muito intensa. Né? A gente está vivendo agora, né, uma situação, uma relação com o nosso filho mais novo de ser um pai recente. Né? Nós somos avós de um mês e meio. Né? Ai, que... E ele está muito né, próximo da gente, assim. Né? Ele está sendo um pai muito bonito, assim, de ver como ele está lidando, muito próximo do bebê. Mas ele está perto, assim, ele quer que a gente esteja perto também para poder conversar. E esses dias ele disse, está difícil, né? Ela não dorme, ela chora muito, né? Mas é assim, ele disse, é assim, nem sei como a humanidade se criou desse porque é difícil de ser, né? Você está cansado, né? Então, que bom que ele pode fazer isso, né? Porque essa é também a função paterna, né? Poder suportar, dar suporte para a mãe nesse tempo, né? Amparar ela, né? Então, é uma sensibilidade responsiva. A mãe tem que estar lá todo o tempo. E a gente vê, ele disse, eu saí, e até fui no futebol, ela estava amamentando, mas quando eu voltei, ela estava amamentando. Então, ele disse, nossa, como é pesado isso, né? Sim, eu disse, ela precisa sair também, então faz teu papel, né? Porque é algo, né, que é uma dedicação muito exclusiva nesse início, né? Vocês sabem disso, né? Então, quando o bebê chora por fome, a mãe oferece alimento, quando precisa de aconchego, a mãe o acolhe e assim por diante, né? A gente está lá para dar vontade. Então, isso implica, não é, que a gente tenha um comportamento, uma ação
consistente e previsível. Fazer sempre uma rotina, né, que possa o bebê reconhecer, né, dentro daquela rotina, né, o que vai acontecer agora. Né? De repente começa a aparecer barulhos. Né? Lá na cozinha, opa, tem alguma coisa que eu já conheço, agora vem uma madeira, se for uma madeira, ou vem, né, a mamãe está falando, né? Então ela está chegando perto de mim. Então a possibilidade de confiar nessa rotina previsível, consistente, não é que vai também formando, né, a possibilidade dessa criança poder confiar que aquilo que ela está sentindo, ouvindo e imaginando nesse momento, porque ainda não tem muito pensamento, né, não tem muita condição de observar o mundo, está vindo e está certo, vai acontecer. Né? Vai chegar uma madeira, eu vou me aliviar, minha barriguinha vai ficar bem de novo, né? Porque está doendo de fogo. Né? Então, é uma sensação muito primordial e é visceral a confiança. Ela é sentida na carne, na pele, no corpo, porque a criança não tem palavras ainda para dizer isso é bom, isso é assim que vai acontecer, olha, bem-vindo à mamadeira. Eu não sei o que é mamadeira, né? Mas a criança sente, então, no corpo, aquilo que está acontecendo, né? Por isso, eu coloquei ali, né? Nessa hora, o cuidado, o amor é cuidado de corpo, é amor de boca. Dá para entender assim? Tudo passa pela boca, né? É amor de boca. A gente bocanha, né? A gente pega o mundo pela boca. Né? A gente continua fazendo isso mais tarde, né? Quando beija, né? Quando quer dar mordidinhas de amor também, né? Então isso é fundação de eu posso existir, eu sou sustentado, o mundo é seguro o suficiente. Essa previsão e confiabilidade, tá? Então a mãe não é perfeita e nunca vai ser. Se vocês acham, né, ou pensem que, mas eu não fui uma mãe perfeita, que bom, está tudo certo. Tá? Porque a perfeição não implica, não é em amadurecimento para ninguém. A gente precisa ter o que a gente chama de falta, não é? Para conseguir saber o que precisa, né? Certo, são as falhas necessárias de a gênese da realidade. É pela forma, não é, que as mães vão então lidando com, primeiro, a intensidade do que vem a ser feito sem deixar nada faltando. Depois vai começar a ter, não é as falhas. Nesse momento da vida também tem falhas, mas a gente procura não deixar elas serem muito grandes, né? Eu não deixo um bebê 2 horas esperando comer, né? Mas uma criança mais velha vai poder esperar mais um pouquinho. Então, sem ter planejamento, eu vou deixar falhar para a minha criança aprender a tolerar a frustração, a esperar, né? A gente não faz isso por querer, a gente só vai fazendo. Né? Isso já vai dando a condição, não é, de aprender, né? Então, as falhas da mãe são tão importantes quanto os acertos. Tá? É preciso que a criança se defronte com aquilo que não pode, né? Para aprender justamente a tolerar a frustração, né? E a mãe, ao se desadaptar da criança, não é? Se separando dela, vai fazer com que ela consiga, então, falar, caminhar, né? Fazer o que deve, né? Se tornar alguém separado da mãe. Senão vai ficar grudado, né? A gente sabe, a gente tem exemplos disso, né? Quando a mãe se gruda muito. Né? O papel do pai é fazer a mãe desgrudar. Né? Então, esses dias eu disse para o meu filho, ela disse, eu não vou ligar o liquidificador não, né? Eu fiz barulho para ela. Ele disse, não, liga sim, ela já pode ter barulho. Né? Pode ser. Eu disse, olha, que interessante, pensei, né? Ele já está dizendo, tu não precisa ficar
essencialmente nesse papel também tão perto da criança, né? Eu não faço nenhum barulhinho porque vai incomodar ela. Não, ela já pode fazer. Daqui a pouco ele vai estar mostrando o mundo, vai estar retirando ela, não é dos braços da mãe, né? O Beto gosta de fazer isso, que ele aprendeu. Então, não é que... E homens geralmente seguram a criança virada para frente, né? E isso eu já fiz isso, né? A gente segura o bebê mais voltado para a gente, né? Do olho, no olho. Os homens seguram aqui, assim, né? O rosto para frente. Então, mostra o mundo, né? Já tira um pouco do olhar da mãe, que é importante, mas o mundo também é. Então as falhas que vão acontecendo nesse momento da vida, nos primeiros tempos, elas precisam acontecer nesse ambiente de confiança já estabelecido. Eu não vou falar das coisas que não são boas, né? Nesse momento, né? É muita coisa. Então, aí já falei, né? Vai aprender a lidar com a frustração, a esperar, a tolerar a ausência da mãe também. Né? No começo da vida, a gente não tem memória, né? O suficiente, pouca, né? Condição de manter aquilo que a gente experienciou como memória. Só vocês pensarem numa criança que vai para a creche, geralmente acontece, não é que no finalzinho da tarde, ou da manhã, ou do dia, a criança começa a chorar. E as professoras dizem, a mamãe já vem, está com saudade da mamãe, porque ela é muito novinha ainda, a memória ainda não está forte, se esvanece, né, ao longo do tempo ali. Então ela precisa da mãe de novo, daí ela se alivia. Né? Nós adultos já temos bem constituída essa memória. Tanto que se a minha mãe, se a minha mãe não está junto comigo, né? Minha mãe já faleceu, eu lembro dela igual. Ela está dentro de mim, né? Mas o bebê não. Então ele fica muito assustado quando a imagem da mamãe, que é a segurança, né? Não está lá com ele. Então, nessa condição, né? do cuidado, da confiança, a gente também vai aprendendo a lidar com a ausência dessa mãe, que a mãe vai e volta. Então, todo esse movimento da mãe ir e voltar, faz com que a criança possa perceber. Ela foi, mas ela voltou. Voltou logo, não demorou demais. Hoje demorou mais um pouquinho. Mas ela veio. De repente, ela se dá conta de si. Mas ela conversou com alguém. Ela se demorou mais um pouquinho para esse alguém. Tem outro aí. O que será que é? Mas esse alguém me tirou do conforto, da atenção exclusiva da minha mamãe. E o que tem aí? Então eu preciso aprender a lidar que existem outras pessoas no mundo. Papai, não é? Primeiro, vovô, enfim, outras pessoas que vêm trazendo também identificação. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma ilusão de que o mundo é da gente, que a gente é muito poderoso, a gente pode tudo, porque tudo chega. Aos poucos a gente vai entendendo que o mundo não é bem assim, a gente precisa pedir. Então a gente vai aprender a falar, né? A gente diz, a mãe diz bolacha, mamá, Aí, outro dia eu já vou dizer água, Vou começando a pedir, então já vai começando a se desenvolver. E vai aprendendo que os outros também têm suas vontades. Então pense no casamento, que assim como o bebê precisa de um ambiente que suporte, que dê sustento, o casal precisa de um ambiente de confiança para que cada parceiro possa se sentir seguro para ser ele mesmo. Porque essa é a ideia que o bebê tem, deve ter, de que o mundo é seguro. Por mais que a gente saiba, como adulto,
o nosso mundo nunca foi seguro, tá bem ruim, né? Para se sentir bem seguro, né? Mas enfim, a gente está com os bebês aí, então a gente precisa mostrar uma segurança. O Winnicott te traz um outro conceito, que é o espaço potencial. Ele é meio difícil da gente entender, mas ele faz parte de um mundo da fantasia e da realidade ao mesmo tempo. É um espaço que fica entre o nosso pensar, o nosso sentido e o nosso fazer. É o espaço da brincadeira. Quando a gente fantasia o brincar, o trabalhar, ou o jogo, a gente está funcionando dentro da cabeça da gente. Né? Mas a gente traduz isso para fora, né? Também. Né? E isso é uma condição que a gente só pode fazer se a gente tem confiança no mundo também. A gente compartilha isso. Primeiro faz sozinho, depois compartilha. E é onde a imaginação está, onde a criatividade está. Então, é um lugar intermediário entre nós e o mundo, meio sem lugar, mas é sentido. E vocês podem identificar isso nas crianças, né? Entre o de dentro e o de fora da gente. Então, o brincar acontece aí. Tá? No casamento, é onde o casal brinca junto. Né? Não precisa ter um objeto, mas é a forma como se fala, a forma como a gente olha para o outro. Né? Às vezes sai um xiste, assim, né? Uma piada que só os dois entendem, é um olhar que se torna, ali se torna um brinquedo. Né? Então tem que ter imaginação, tem que ter espontaneidade, né? Só com confiança mútua, sem medo de ser julgado. Né? Porque às vezes eu posso fazer alguma coisa e o meu companheiro diz, que bobagem. Isso aí não tem nada a ver. Né? Para com isso. Né? Tu está fazendo coisa boa, brincadeira boba. Né? Enfim. Então, vamos experimentar isso, não é? De certa forma, para ver como é que funciona para a gente, né? Então, esse lugar é onde o bebê brinca com o ursinho e é onde o adulto sonha e cria. Na vida, isso se reflete na capacidade de inovar, de se expressar artisticamente, de sonhar, de se engajar em projetos que exigem um grau de certeza, mas que são vividos com a confiança de que o terreno é fértil. Eu sonho a partir desse lugar. Tá? Eu construo no mundo porque tem algo ali que é do planejamento do que ainda não acontece. Eu vou dar um nome depois. Ele traz uma outra noção para a gente, que é o de estar só na presença do outro. Essa é uma condição muito importante para a gente poder se ver sozinho e gostar de estar sozinho e confiar de que a gente está sozinho e bem amparado, porque a gente se ampara com aquilo que está dentro da gente. Se a confiança se estabeleceu de uma forma que possa ter sido razoavelmente bem construída, no sentido, né, de sei que eu estou no mundo firme e que me dá, não é, um suporte, eu posso estar sozinho comigo mesmo. Tem pessoas que não gostam de estar consigo mesmo, que o silêncio é angustiante, né, que eu preciso estar sempre cheio de gente ao redor. E tem outros que adoram ficar sozinhos, ouvindo uma música, né, contemplando, né, o pôr do sol, sem fazer nada. Né, o silêncio é bom. Algumas pessoas o silêncio é angustiante. Né? Então, poder ficar só na sua companhia, ao lado do outro, às vezes faz uma diferença muito grande, que o outro também está fazendo isso, pode fazer isso. Né? Então, a gente pode lidar e pensar num casamento, num casal, olhando, não é? Quanto um pode estar junto com o outro, estando só, mas não abandonado. Eu acho que eu faço uma diferença assim, né? Estar só é diferente de estar abandonado. Né? A gente faz muito isso, assim. Desde a faculdade, eu estudava do meu lado e ele não estudava. Ele não estudava, pegava um... Mas
fazer ele fazer outra coisa, né? Então, eu faço o tricô, ele fica lá no futebol dele, né? Mas tem gente que diz, não, agora eu tenho que sentar comigo aqui e ficar olhando para mim, né? Como é que tu pode me deixar sozinho, né? Tá? No relacionamento, a confiança permite que cada parceiro tenha seu próprio espaço. Então, hobby, amigo, individualidade, sem ameaçar a relação. Né? A confiança é que quando tu olha de um lado e presta atenção em outra coisa, tu não está me esquecendo. Tá? Eu continuo lá dentro, lembra da mãe que se desvanece? A imagem da mãe, continua lá a tua imagem dentro de mim, não é aquela toda a relação que tem comigo continua lá, então não precisa temer se tu vai ao futebol. Né? Não preciso estar sempre controlando, né? Mandando mensagens, né? Enfim. Eu confio tanto em você que me sinto seguro para ser eu mesmo ou mesma, com minhas particularidades, minhas necessidades de individualidade, sabendo que você estará lá, mesmo quando eu não estiver totalmente focado em você. Eu tenho visto muito isso, assim, das queixas do consultório, né, das queixas dos jovens, né, que com essa questão das mensagens, eu mandei a mensagem, mas ele não me respondeu. Quanto tempo faz que ele não te respondeu? Uma semana? Não, eu mandei 5 minutos. Né? Não sei se vocês têm essa experiência com filhos, enfim. Mas ele não me respondeu ainda. Poxa, mas eu não posso fazer outra coisa, né? Eu tenho que estar lá no celular pensando, né? Se você vai me mandar uma mensagem, que eu tenho que te certificar de que eu estou pensando nisso. O mundo de hoje é difícil dar confiança nesse sentido, né? Poder fazer isso é uma prova de confiança mais robusta, então, né? Quando as falhas e quebras, né, acontecem e elas são inevitáveis, há uma condição bem difícil de reaver, né? Quanto mais a gente teve um início de vida menos confiável no ambiente, né, nas relações. Então, pessoas que têm, não é, falta de cuidado, né, que sofrem bastante nesses primeiros tempos, né, tem mais dificuldade de enfrentar as falhas, não é, do seu parceiro, e seja lá de quem for, né, porque elas representam uma falta de amor e um desamparo muito grande, né, e o desamparo do bebê é morte, né, quando é desamparado o bebê é morte, é igual a morrer, porque se eu não tiver quem me ampare, eu vou morrer, né? Então, é da ordem do desespero, né? A questão não é evitar a falha, né? Mas ter adquirido a capacidade de reparar aquilo que vai acontecer ou de suportar, não é? Que haja uma falha e poder também oferecer uma reparação para o outro, né? Ou receber, não é? Essa reparação. O que quer dizer reparar? É consertar o que eu fiz de errado, né? Eu quebro alguma coisa, a gente diz para a criança, agora nós temos que consertar isso, né? E é bom ter conserto, porque isso traz uma ideia de que as coisas podem ser consertadas, não vão ficar da mesma forma, né? Mas elas podem ser consertadas e talvez transformadas em outras coisas. Essa capacidade surge das experiências de quando o bebê precisa lidar com sentimentos de raiva por frustração. Então, vocês veem que também é um processo. Lá do início da vida, quando o bebê começa a reconhecer já a outra pessoa, já reconhece mãe, já reconhece o pai, e não consegue tolerar a frustração, porque agora a mãe já não é mais aquela que está lá o tempo inteiro, né? Ela vai se afastar, ela diz não vai fazer isso, e o bebê fica bravo e, né, às vezes reclama com a mãe fisicamente.
cabelo, né? Às vezes morde, e a mãe fica, né, com a cara de brava, né? E aí, como é que eu faço agora? A minha mãe fez uma cara de brava, se a minha mãe vai embora, o que vai acontecer comigo? Vou ficar sem amor e sem cuidado. Então, eu preciso fazer uma reparação daquilo que eu fiz. Né? Como é que a criança faz nesse momento aí? Como é que ela repara as coisas? Na relação. Brigou com a mãe, como é que faz a reparação? Como é que pede desculpa? Bem assim, né? Beijando-se, chegando, né? Às vezes a mãe diz, não, eu ainda estou brava contigo, né? Mas, né, vem com o olho de gratidão, né? E a gente diz, está tudo bem, né? Mas não deve fazer mais isso doa, né? Vai ensinando também a construir essa noção do certo e errado, né? Do que é bom, do que não é, da moral. Não esqueçam que a moral, da ética lá, da moral, é construído também desde esse tempo, né? Então, esse é um movimento do lidar com a raiva, atuar a sua raiva, fazer a reparação, não é? E a mãe, o pai, que seja, né, aceitar as desculpas e dizer, está tudo bem, vamos seguir em frente, continuo te amando. Tá? Faz com que eu possa lidar melhor com meus sentimentos que podem machucar o outro. Isso é para mim tão importante, né? Porque às vezes a mãe não consegue aceitar as desculpas. Não porque ela está brava naquele momento, ela pode ficar brava e dizer agora não, mas depois ela aceita, porque ela entende que aquela raiva da criança é contra ela. Não é contra ela, em princípio. É contra o papel que ela tem que fazer, do dizer não. Né? Então, ele está bravo comigo, ele não gosta mais de mim, não é? Então, tem algo aí, não é, que faz com que a mãe diga, você é mau, né? Você está fazendo isso por querer. A criança não faz isso por querer. Eu gosto de pensar daí com o input, que a agressividade, ela é um movimento para ir em busca de algo, alguém. A agressividade não é dada como uma noção de algo mal no início da vida, nem na vida inteira. Sempre a agressividade é um movimento para a vida de buscar também algo para a gente poder lidar melhor com as coisas da vida. A gente precisa de agressividade para passar na porta de um emprego, a gente precisa de agressividade para reclamar de alguma coisa, a gente precisa de agressividade até, não é para chegar em alguém para pedir namoro, né? A gente precisa abrir caminhos na vida, né? E essa nossa condição, não é, de força para lutar, vem disso que a gente chama de agressividade, porque a agressividade não é ruim, ela só vai se transformando em algo que machuca quando a gente do ambiente não presta atenção naquilo que a criança precisa. Eu me lembro de situações assim, a criança, eu vou quase te usando aqui, tá? Porque se o Berto tivesse já estava te usando, né? Pra a criança dizer assim, mãe, vocês já viram isso, né? Mãe, mãe! A volta a gente conta. Mais ou menos, né? Eu já vi uma menina fazer assim, não é? Eu observando, e ela gritava mais alto, a mãe não atendeu, ela pegou um lápis e fincou na mão da mãe. Né? Então aí o movimento de ir de encontrar se tornou agressivo, porque ela não foi, né, acolhida na sua necessidade. Né? A mãe precisa, não é? Ela espera um pouco, mas a criança não consegue fazer uma espera longa. Né? Então, a agressividade só se torna ruim quando o ambiente não vai conviver com isso. Tá? Então, aí, nessa busca, não é, de lidar com esses sentimentos todos, na
não é que vai acontecer, então, essa condição de poder fazer a reparação. Eu botei ali, não é? A criança começa a sentir culpa daquilo que está acontecendo, né? Do jeitinho dela, do idade dela, e precisa pedir perdão. Acho que perdão é um conceito muito sofisticado para esse momento ali, né? Mas ela vai se desculpando, ela vai lá e dá um beijinho na mãe, isso é pedido de perdão. Se as desculpas são aceitas, a confiança pode ser estabelecida. Que alívio, né? Quando alguém diz está tudo certo, né? Eu te machuquei, tu me machucou, não é? Mas se tu consegue, né, dar conta disso, né, comigo, e a gente pode fazer uma reparação junto, né? Reparar muitas vezes não é voltar ao que era antes, mas era poder reformular, né, aquilo que acontecia ali, né? Às vezes a gente fala assim do casamento como um vaso que se quebra, né? A gente pode consertar, sei que é difícil a gente poder consertar. Nem sempre o vaso consegue ser o vaso de novo para botar água dentro, mas ele pode servir para muitas outras coisas, né? Pode servir para, né, botar outras coisas dentro desse vaso, né? Então, poder ter capacidade de se entristecer, sentir culpa, é essencial para a gente viver no mundo e na sociedade. Senão a gente não consegue dar conta, né? Assim, se não sentir culpa por aquilo que a gente faz e não se responsabilizar pelo nosso ato, é não viver, não conseguir viver com o outro, machucar o outro constantemente. Entendem? Isso não é patologia, isso é processo interno. E isso faz com que a gente possa ir lidando, né, com os nossos sentimentos que são mais difíceis, né, dos amorosos. Na verdade. Aí eu trago também essa relação entre confiança e fé. Tá? A confiança primária é essa que a gente está falando, né? Que emerge dessa experiência concreta, repetitiva, de confiabilidade oferecida pela mãe, né? Mãe, pai, junto, família, não é? Gosto de falar, né, a partir dele também, que diz a mãe precisa, não é, dar suporte para o bebê, o pai vai dar suporte para a mãe e a sociedade, o mundo externo dá suporte para o casal, né? Porque daí todos se amparam, né? E também, né, essa confiança primária vai dando a semente, plantando a semente da fé e da esperança. Que é aquilo que eu falei lá no início, que vai nos sustentar lá na velhice. Estou falando lá, mas estou falando aqui também, né? Lá, então, lá no final da vida, o que nos vai dar suporte é fé e esperança. Esperança de que o mundo vai continuar bem mesmo sem a gente, porque a gente construiu isso, né? Então, é desenvolver uma crença fundamental de que o mundo em geral é um lugar que nos dá suporte, quando nos ampara quando caímos, nossos desejos podem ser atendidos e podemos existir de verdade, né? Sem fazer de conta, sem construir uma imagem, não é que não é a gente. No casamento eu posso contar com você, porque esse você, não é ele ou ela, esteve presente, cumpriu a palavra, demonstrou cuidado. Então, a vida inteira a palavra é cuidar, cuidador, cuidar de si, né? Também cuidar do mundo, cuidar do ambiente, né? A gente tem falado bastante disso. A fé é uma atitude de entrega e crença no que ainda não se manifestou, né? A gente não sabe do futuro, então a gente precisa confiar que essa pessoa, não é? Que eu encontro na vida, que eu construí sonhos, que eu, né, comecei a pensar adiante, podia ter uma relação legal, podia ter casamento, podia ter filhos, mas eu não sei o que vem. Então eu preciso ter fé de que, né, essa pessoa vem comigo independente, não é? Vai me dar suporte independente do que acontecer, nas falhas, nos problemas, na doença, né? As coisas boas também.
Então, acredito no potencial do outro e da relação, mesmo diante das incertezas e desafio. É a costa do nós que está por vir, né? Não é isso que a gente promete lá no pastor, né? A gente não esquece as garrafinhas. Não, Daniel sempre lembra das garrafinhas. Né? Depois você explica para ele. Bem, Então, a confiança nos dá segurança do que já foi provado, já aconteceu, foi acontecendo devagarinho, né? Então, a gente provou que aquilo ali foi bom, que aquilo ali se manteve, teve confiança, confiabilidade, previsibilidade, né? A mãe voltou, a mãe não foi embora. E a fé nos dá coragem de avançar para o desconhecido. Bonito, né? Isso aí. Né? A fé permite que mesmo quando a confiança é abalada, haja uma base de esperança na reparação e continuidade. Aí a gente queria trazer um exemplozinho da fé. Vocês devem lembrar desse filme. Dia das Jones. Vamos ver. Talvez não vai sair o som, mas ele tem legenda. A gente assistiu de novo. Deixa eu só botar ele aqui. Cadê a caixinha do YouTube? Você tá aí, né? Eu acho que ele tem. Não escuta nada, né? Vamos lá. Literalmente, pula. Ele não vai ter som, mas ele tem legenda. Não, é só a imagem mesmo. Mas ele tem a legenda também. Vocês lembram desse filme, né? Sim. Dá pra ligar tudo. É toda Ele precisava ir lá buscar, né, o cálice sagrado para o pai, né, Aí, sobreviver. ó. Caminho de Deus. Tem certeza? O pai dele tinha levado um tiro, tinha que buscar o cálice lá do passo. Agora, vamos botar o tiro. É isso que a gente tem que fazer, né, botar o pé no desconhecido e... Vai ter a musiquinha do Indiana Jones. Lá vai. Impressionante. Agora não vai aparecer. A fontezinha é igual. Você não vai ela é invisível? Ela não é invisível, mas ela está camuflada, né? Pode ligar, Não é que ele passou mesmo. Quantas vezes, agora me lembrei assim de situações que as pessoas devem lembrar, né? Quando o filho mais velho fez uma cirurgia e a gente ficou mais de 2 dias, 3, 4 dias, aguardando 85 anos atrás, para ver o que era que acontecia. Né? Ele estava com apendicite, mas a gente não tinha hoje as imagens, enfim, como tinha antes, então era pelo clínico. E ele dizia, vamos aguardar um pouco para ver o que ia acontecer com o cirurgião, mas ele ficou todos os dias com a gente, pela manhã inteira, ele não atendeu mais ninguém. E aí ele era um homeopata. E aí aí fez a cirurgia, ficou tudo bem, uma colega disse, vocês não confiaram que ele não tomou nenhum antibiótico, nem o remédio para homeopatia? E eu fiquei pensando, mas eu nem duvidei, né? Cheguei em casa, eu perguntei para o Humberto, tu
tu não teve confiança também, tu duvidou alguma coisa, que nós não tínhamos falado disso. Ele disse, não, eu confiei. Isso era um salto de fé na confiança que a gente teve naquele cuidado que ele fez ali com a gente. Então, né, é algo assim que faz a gente duvidar, mas não devia ter duvidado, né, porque aquilo que aconteceu ali nos deu um respaldo, um suporte para não desconfiar de que podia não dar certo. Né? E aí, então, a gente já vai chegando ao fim, trouxe só para a gente relacionar um pequeno lembrete, vamos dizer assim, né? E hoje, como é que a gente vai reconstruir a nossa confiança, né? A consistência e previsibilidade, não é? Vão ficar em pequenas ações do dia a dia, né? Dia a dia, lembra a rotina, não é? Aquilo que é consistente, o comportamento da gente, não é? Que a gente pode saber que é consistente. Tem pessoas que não têm um comportamento consistente, né? São muito instáveis nas suas reações, né? Isso não nos dá confiança o bastante para poder contar com esse outro, né? Honestidade e transparência, não é ser verdadeiro, né? Poder tentar ser verdadeiro nas nossas ações, nas nossas falas, não é mesmo que seja difícil. A possibilidade, né, de mostrar-se vulnerável mutuamente, não é? Então, falar daquilo que a gente teme dizer para outras pessoas, não é? Que a gente tem vergonha, às vezes, de dizer, não é? Compartilhar os medos, os sonhos, porque se a gente tem confiança e tem um ambiente que pode ouvir, lembram da escutativa, né? Poder ouvir, né? De verdade, faz com que eu possa falar sem que eu ache que vá ser criticado. Respeito pelos limites, não é? Respeitar a individualidade de cada um, o espaço pessoal, não é? Poder trabalhar a questão do perdão e da reparação, né? Buscando construir as falhas. E poder, não é? Ter um ambiente seguro e de autêntico para eu poder ser eu mesma. Tá? Eu não preciso entrar em casa com a roupa de sair. Vocês podem entender assim? Eu saio de casa, eu boto roupa de sair, né? Eu venho para casa, eu tiro a roupa de sair, boto a roupa, né, de andar em casa, né? Mas às vezes a gente continua usando a roupa de sair, então continua sendo aquele que precisa ser visto lá fora, não é como, não sei se é um personagem, mas como uma defesa, tá? Uma proteção, porque ali não é seguro. A questão do perdão é um assunto à parte, é um assunto muito delicado, difícil e profundo para a gente poder pensar. Não penso no perdão como a religião pensa, mas é um processo mental muito difícil. Esse é um tema talvez para uma outra conversa. Então, né? A confiança nessa perspectiva de Winnicott, né, fala da sensação de segurança, que nos permite relaxar, expressar, criar e, acima de tudo, ser quem realmente somos dentro do relacionamento. É o alicerce que permite, daí voltei lá na frente com as palavras, com os temas que a gente já viu. Que o amor se aprofunde, o relacionamento amadureça, a aceitação seja plena, e a cumplicidade se torna um ambiente seguro. Então, né, como a gente falou, né, a confiança é a base, o suporte para tudo, né? Que a gente possa olhar com confiança, então, para os nossos relacionamentos, não apenas como um desejo, mas como um espaço a ser construído e nutrido, né, constantemente. Se a gente não teve lá no início da vida bastante para mostrar para hoje, a gente pode começar a construir e se estar junto com o outro, né, que o outro também esteja disposto a construir, a gente vai junto, na fé, né? Eu coloquei ali meu telefone, tem mais uma. Aí eu tinha visto uns filmes que a gente podia, vocês
podem assistir, enfim, que falam de confiança, né? Aí, se vocês querem essas dicas, eu mando Lado Bom da Vida, História de um Casamento, Questão de Tempo, é tão bonito esse. Up, né? Um Lugar Silencioso eu não assisti. Mas assim, para a gente poder pensar depois disso. Então, chegamos aí, né, no final, vocês podem tirar foto também, né? Eu vou confiar na informação de que nós vamos receber material. Eu conheço um cara influente aí, bem próximo da Bia. Lia, a gente agradece, a tua disposição está conosco, mas eu acho que a gente deveria ainda abrir para a turma poder perguntar. Claro, né? Eu ia fazer isso agora, né? Eu estava agradecendo então a atenção e abrir então para a gente discutir. Eu não quis abrir antes porque eu ia me perder, muita coisa, e quando eu começo a falar. Então, vamos lá agora, quem pode estar